O nosso metabolismo muda depois dos 40? Sim. De que forma? Assim, a gente tem uma tendência a ter, por conta da mudança hormonal, acúmulo de gordura em certas regiões do corpo, né? E também mudanças com relação à nossa saúde cardíaca também, né? Uma proteção cardiovascular vai mudando, disposição vai mudando, né? Envelhecimento da pele, tendência a catabolizar nossa massa muscular, ou seja, aumento de flacidez, perda de massa muscular, né? Isso por conta da nossa vida hormonal, que vai mudando, né? A gente vai entrando num período que a gente chama de menopausa, né? E esse período tem uma característica hormonal que favorece o metabolismo, que vai dar, sim, um processo inflamatório, um aumento de acúmulo de gordura em certas regiões. Geralmente quais regiões? Na barriga. A gente deixa de ter. Por que na barriga? A gente deixa de ter. A mulher, ela tem uma tendência, quando a vida dela é, vamos dizer, gestacional, está ativa, ela pode gerar um bebê nos braços e no quadril, que é para abastecer as mamas e gerar o neném no útero. Então, essas são regiões específicas que a gente armazena mais gordura. Nosso corpo se prepara para ser mãe, né? E aí, quando a gente tem esse processo diminuído, a gente já deixa, essa capacidade vai diminuindo com a idade, a gente vai chegar na menopausa, em que a gente não vai mais gerar um neném, a gente passa a acumular gordura não nessas regiões, então o nosso braço fica mais fino, nossa perna fica mais fina, mas a barriguinha começa a aumentar, porque o que faz essas regiões terem mais volume, vamos dizer assim, são os hormônios femininos, vamos falar assim, as características femininas hormonais, né? E aí, a barriguinha é mais a tendência do homem, né? Você vê um homem engordar, o homem engorda na barriga. E aí, por conta dessa diferença hormonal que vai acontecer com a gente, de aumentar e diminuir hormônios de características femininas, a gente começa a ter características de acúmulo de gordura que já é mais dos homens. Não que a gente vá ter um aumento de testosterona, não é isso. É que a gente tem uma diminuição dos hormônios que dão as nossas características femininas. Que uma das características femininas é ter um neném, né? E aí a gente vai diminuindo junto com essa característica as características de ter a gordura localizada nos braços e no quadril. E aí a gordura vai se acumulando em outras regiões, como por exemplo a barriguinha. Ai, Jesus, barriguinha, acho que já acumulou a minha aqui. E como é que a alimentação pode ajudar na menopausa? A gente pode sim ter não só uma alimentação voltada para melhorar, né, essa diferença hormonal que acontece, mas também hábitos de vida, né, e alguns suplementos também, né. Um dos alimentos que a gente pode passar a ter um olhar mais cuidadoso seria a proteína, né, para que a gente tenha para a gente manter uma massa muscular, porque massa muscular é uma questão importante para a nossa saúde. E é difícil ganhar, E né? é difícil ganhar, e a gente começa a ter... Até parecendo que isso tinha... A gente começa a ter, sim, uma perda de massa muscular. E se a gente não tiver uma atividade física que segure mais essa massa muscular e uma alimentação que nos ajude, a gente vai realmente perdendo aos poucos essa característica de ter mais massa muscular, de ter um corpo mais firme, vai aparecer flacidez, não só no corpo, no rosto também, né? E aí a gente começa a ter alguns probleminhas com relação a essa massa muscular e ao colágeno produzido. É claro que a gente pode sim, não só com alimentação, a gente pode sim acompanhar com os exames e fazer também uma suplementação com a enzima Q10, vitamina D, cálcio, né, magnésio. Tudo isso vai nos ajudar a ter essas mudanças, né, devido à idade e à menopausa diminuída, ou pelo menos não ver esses resultados assim tão evidentes assim, e melhorar a nossa disposição mesmo, que começa a cair devido a essas mudanças, né? Agora vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Vamos. Café faz mal?
Não existe o alimento... Não me fale se faz. Olha, se faz, eu tô ferrada. Não. Eu amo o meu café. Eu tomo muito café durante o dia. É um terror. Sabe aquele hábito de acordar, aquele cheirinho do café? Cheirinho do café. E eu gosto de fazer aquele café coado mesmo, sabe? Eu também prefiro o café coado. O café, ele é um estimulante, né? O ativo dele é um estimulante, ele estimula, por isso que a gente dá aquela acordada quando toma o café. Não existe um alimento ruim, né? Não existe. Existe um corpo com problemas em metabolizar aqueles alimentos. Aí sim, a gente precisa tratar esse corpo. Mas o alimento em si não é um vilão. Não existe um alimento culpado pela sua dor de cabeça, pelo seu enjoo. Um alimento só, né? Existem hábitos que te levaram a essas reações, a esses sintomas. E algum tipo de problema intestinal que não está te ajudando a se sentir melhor. E a gente precisa corrigir isso com alimentação, sim. E com todo acompanhamento nutricional que é necessário para fazer as correções. Então, café não faz mal. Pão não faz mal. Fruta à noite engorda? Fruta à noite engorda? Não engorda. Carboidrato à noite não engorda. Jejum intermitente funciona? Eu amo jejum intermitente. Então conta um pouco mais sobre o jejum intermitente. A questão do jejum, eu gosto do jejum, já estudei bastante sobre o jejum, é a questão dele, ele ajuda não só a gente ter um equilíbrio, né? Ajuda também na questão mental, mas ele ajuda a gente no sentido de renovar células. Ele estimula reações que renovam células no nosso corpo. A partir de quantas horas? Assim, a gente pode começar pouquinho, com a pessoa que não tem costume, pode começar com 12 horas, né? Faz 12 horas de jejum, vai aumentando a cada dia 2 horas, né? Vai 14, 16. Ingestão bastante de água, para você não se sentir desidratado, alguma coisa acontecer nesse sentido. Então, se você não tem o costume de fazer jejum, comece fazendo a correção na sua ingestão de água e vá diminuindo as horas de refeição, vamos dizer assim. Pular uma refeição, pular 2 refeições, e assim você vai aumentando. O jejum, para mim, é uma estratégia, sim, de emagrecimento, mas ele não dita o emagrecimento. Porque não adianta nada você também ficar 12 horas, 14 horas, 16 horas de jejum e você comer, extrapolar, né, a sua dieta ou a sua quantidade de alimento em 1, 2 refeições. Isso não vai te gerar o emagrecimento. Ele vai sim, pode trazer benefícios, porque como eu falei, o jejum prolongado, ele vai estimular sim a questão de renovação de células, né? E isso não acontece num dia, é claro, você começa a fazer um jejum hoje, amanhã, e aí você vai vendo os seus resultados com 1 semana, 2 semanas, você já começa a ver alguns resultados bons na sua disposição, no seu corpo. E água com limão emagrece? Água com limão não emagrece. O que emagrece, gente? É você ter uma alimentação, primeiro, um corpo saudável, um intestino saudável para digerir bem os alimentos e absorver os nutrientes. Segundo, você ter os alimentos necessários para que te promovam a queima de gordura, né? E aí você também pode levar em consideração a quantidade de calorias que você ingere. Não só a quantidade de calorias, mas os tipos de alimentos que você vai comer nessa dieta para emagrecer. Não só água com jejum, água com limão. Me fala uma coisa. E as canetinhas emagrecedoras? Conta. Vamos lá. Conta. As canetinhas emagrecedoras, elas são bem-vindas, sim. Quando a pessoa tem realmente uma dificuldade para o emagrecimento. Existem essas pessoas, né? Existem pessoas que estão realmente com um problema de glicose alta, atrapalhando o seu emagrecimento, ou algum problema inflamatório, como, por exemplo, lipedema. Então, a canetinha, ela vem para ajudar, sim, né, nesse momento. É claro que hoje existem muitas pessoas usando com fins estéticos, sem problema nenhum com glicose, sem lipedema. Aonde está ali o perigo? O exagero da pessoa e a condição alimentar dela, né? Se ela não mudar os hábitos dela alimentar, ela precisa mudar, porque existem efeitos da canetinha
que vão prejudicar muito a saúde dela se ela não tiver uma reeducação alimentar. Caso ela tenha uma alimentação muito zoada, muito, né, com muito ultraprocessado, com muito açúcar, com muita gordura, fritura, bebida alcoólica. Isso aí não é legal associar com a canetinha. A canetinha, ela pode sim ser um aliado, mas ela vai ser um aliado para você quando você mudar os seus hábitos alimentares, né? Conseguir associar uma alimentação saudável com o uso dela, para que você tenha um emagrecimento saudável, para que o teu corpo responda bem à ação da caneta, né? Já ouviu falar daquelas pessoas que ficam com o rosto derretido, Já vi. né? Eu conheço Então, alguns. Perde muita massa muscular, porque a pessoa, além de não ingerir a quantidade, porque ela está enjoada, né? E realmente perde o apetite mesmo. Ela também tem um processo inflamatório que a canetinha causa devido à quebra da gordura. E essa falta de oxidação, que se ela não tiver um exercício físico aliado, vai gerar uma perda de massa muscular, sim, né? Uma questão do metabolismo do corpo, e aí a gente vê realmente o colágeno indo embora do rosto da pessoa, né? Vamos chegando aí ao final do nosso programa e eu queria falar uma coisa com você. A organização na casa, ela facilita uma dieta? Você já deixar os seus alimentos preparados? Conta um pouco sobre isso, porque eu vejo muita gente acabando não dando sequência à dieta por falta de tempo, do preparo, e aí acaba abrindo um salgado, uma coisa mais rápida. Sim. Isso acontece tanto para as pessoas que têm uma situação financeira boa, também para as pessoas que não têm nenhuma situação financeira, Sim. comem o mais barato. Então, explica um pouco melhor para a gente fechar aí o nosso quadro. O que você podia dar de sugestões para as pessoas nesse sentido? Assim, a minha sugestão é organização. A organização precisa ser estabelecida, sim. Você tem que buscar essa organização. Se você não é organizado, você tem que buscar essa organização da maneira que você puder buscar, né? Uma pessoa que tem um tempo a mais, né? Que sabe que talvez está procrastinando em algum momento, pode tentar tomar consciência e preparar suas marmitas ou organizar as compras para que uma pessoa faça para ela aquelas marmitinhas da semana dela, ou de 2, 3 dias após, certo? Ter frutas, alimentos saudáveis na despensa e na cozinha, né? Tipo, nessa hora do abrir o pacote de biscoito, né? Ter uma banana, né? Ter uma fruta ali de fácil acesso, de comer rapidamente, que não necessite descascar muito, cortar muito, já que você tá ali desesperado e quer comer alguma coisa rápida, né? Ou, se você tem condições, contratar aquelas marmitas prontas e ter na geladeira congelada. Que existem bastante hoje em dia pessoas que produzem esses alimentos saudáveis, essas refeições saudáveis, né? Eu indico para pacientes meus buscar alguém que faça e entregue na sua casa, né? Para quem tá o dia inteiro fora ou não tem condições de ter esse tipo de apoio, né? Buscar um horário para fazer essas refeições, para preparar essas refeições. Seja um domingo à noite, um sábado à noite, um domingo de manhã, né? Tirar um pouquinho do seu final de semana para você preparar um arroz, uma carne, deixar cortado uma salada, um alface, um tomate, alguma coisa assim. Ou uma abóbora, uma batata, legumes assados no forno, né? Legumes cozidos. Deixar ali pré-pronto e colocar nas vasilhinhas para você levar para o seu trabalho, para você levar para sua faculdade, ou para você ter mesmo em casa, se você trabalha em casa, né? E não precisar parar de trabalhar para ir fazer a refeição. Não só para você, mas para sua família toda. Então, tentar buscar esse horário. A gente precisa ter essa consciência. Ter horários, ter né? um horário para cumprir isso. Adorei.